há 1000 anos atrás a gente não ia a mais do que 1, 2 quilômetros, né, de distâncias. Pensar no ano 1000, né, depois de Cristo, ou mesmo antes, as distâncias que a gente percorria eram muito baixas. Então, pensando nesse aspecto histórico, né, e até de dinâmica da vida, né, provavelmente a gente não foi feito para ficar trabalhando 18 horas por dia e tendo 4 horas de sono por dia e tendo luz artificial, né, fazendo a gente ficar irrequieto, enfim. Eu lembro na época do mestrado, assim, conversando com pessoas que estavam fazendo doutorado, quem não tinha algum grau de depressão, algum grau de distúrbio de ansiedade, era assim, era um ou outro que não tinha, sabe? Então, não é só no universo do trabalho, é no universo dos estudos, essa questão de lidar com a ansiedade, com as próprias angústias internas, né? E aí eu acho que a psicanálise entra de uma forma bem legal nisso, não só a psicanálise, mas a psicologia como um todo. A comportamental também tem abordagens bem interessantes a respeito disso, de integração, né? De você se tornar um ser menos dissociado. E aí o que, que eu quero dizer com isso? Porque eu sei que existem desordens dissociativas também. Então, por exemplo, tem filmes, inclusive, a respeito, né? A pessoa tem um distúrbio de personalidade. Então, dentro dela, existem mais de uma pessoa. Eu nunca conheci ninguém assim. Eu acho que eu tenho um pouco de medo, dados os filmes que eu já vi a respeito disso. Mas, na medida que a gente trabalha com práticas de meditação, a tendência é fazer com que o seu ser se integre, né? Se integre e aí o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, eles vão numa direção. Agora, a sociedade tem muitos certos, né? A gente está em contato com muitos certos que normalmente tendem a ser dissonantes, né? Os certos sociais. Então, num contexto, sei lá, religioso, o certo é isso. Aí, o cara, num contexto com os amigos do futebol, o certo é outro. E aí, tipo, são vários contextos dissociados, né? No trabalho, o certo é outro, digamos, a etiqueta, o jeito de se comportar. Então, lidar com esses papéis sem se dissociar internamente é uma tarefa desafiadora, né, pra gente como indivíduo, porque a gente sabe que a gente é um conjunto de multiversos dentro da gente, né? E nem sempre é fácil de lidar, mas o contexto que a gente vive atualmente acaba sendo mais desafiador porque a gente adquiriu enquanto sociedade mesmo, enquanto número de indivíduos que podem ir de repente para uma viagem para o outro lado do mundo. A quantidade de indivíduos que conseguem fazer isso hoje em dia é tipo, né, talvez milhares de vezes do que havia essa possibilidade há 1000 anos atrás. Ao mesmo tempo, o fato de agora a gente estar numa nova situação, porque, por exemplo, tem uma prática dentro do contexto do yoga. Essa prática também é desafiadora, que consiste no sentido, digamos, talvez energético, mas eu não gosto muito desse termo porque às vezes entra em alguns misticismos. Mas a prática consiste em você estabelecer um raio pelo qual você não vai ultrapassar, né, durante um período de tempo. Então, você não vai ficar indo porque dentro daquele contexto existe uma, digamos, sabedoria que a gente fica um pouco mais uno energeticamente, né, com a energia do local, se a gente não se move tanto, né? E aí esses processos, né, que muitos de nós estamos sendo ou obrigados ou entrando na inércia, né? Algumas pessoas têm a possibilidade de continuar trabalhando de casa dentro desse contexto da pandemia
E que bom que algumas pessoas têm essa possibilidade, né? Outras não têm, mas enfim, o ponto é para quem permanece, digamos, numa rotina de trabalho dentro de casa, provavelmente deve ter notado algum impacto em termos de nível de ansiedade, mas depois, provavelmente, eu, por exemplo, eu vivenciei um pouco isso no sentido de me sentir com a energia mais una mesmo e com os pensamentos menos dispersos. Claro que depois de passar por um período de ansiedade do início da pandemia. Mas foi um processo interessante até de vivenciar, porque chega um momento sei lá, o teu ser vai se integrando. E claro que dá-lhe meditação, né, gente? Porque no começo da pandemia não foi muito fácil de lidar com esse desafio de ficar em casa.